Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Brasileiro parado por causa da última data FIFA, né? O Brasil, para acho que a maioria das seleções aqui já não tem muito o que fazer, principalmente acho que a Argentina, né? A Colômbia, já estão classificados, então é uma data FIFA para fazer ali alguns testes, mais um treinamento, a galera começar a entender mais o que o treinador da seleção quer. Ou seja, é uma data FIFA para algumas seleções, amistoso no caso do Brasil. No meu caso, como eu não acompanhei a seleção na data FIFA quando estava valendo alguma coisa, sem valer aí que eu não acompanho mesmo. Para os clubes, né? É uma boa, dá uma parada para alguns clubes, é uma boa dar uma parada. Para outros clubes que estão numa sequência boa, essa parada pode não ajudar, né? Mas de uma forma ou de outra, eu acho que essa parada traz um benefício, né? Para recuperar jogadores, para descansar jogadores também. Então, essa parada, na minha opinião, se colocar numa balança, não é uma parada ruim. Só que para quem acompanha o futebol, porque o torcedor de clube não é o mesmo torcedor da seleção. O torcedor de clube é completamente diferente. Para o torcedor de clube, essa parada é chato, né? Porque não vai ver o seu clube. é, Quem tem canal, né, que fala do clube, tem que ficar procurando notícia de contratação. E aí, as contratações estão se encerrando, acho que é hoje, se eu não estiver enganado, dia 2 de setembro, ou é hoje ou amanhã, eu acho que é hoje, né? Que encerra as contratações, quem contratou, contratou, tem uma outra coisa aí que pode acontecer no apagar das luzes, mas acaba ficando chato, né? Porque tem que ficar encontrando e muitos desses canais inventando notícias, né? Criando alguma situação para poder falar alguma coisa. Como eu não trago notícia, eu vou acabar não fazendo muito vídeo mesmo, né? Porque a situação aqui é mais para jogo. Uma coisa ou outra, né, que acontece de eu acho importante, aí eu faço. Fora isso, eu não faço. Mas como o campeonato parou e a gente já passou da metade do campeonato, né? Tem todos os times já tem mais de 19 jogos, ou seja, todo mundo já concluiu o primeiro turno. Tem times que tem mais jogos, tem 22, tem outros que tem 21, outros tem 20, mas todo mundo já passou da metade do campeonato. E aí a gente vai fazer aqui uma avaliação, né, rápida aqui, da colocação de cada um e se está dentro, se tá dentro do que se imaginava, né? É, a gente vai ter surpresas, decepções, vamos ter normal, né? O que se esperava. Então, vamos lá para a gente fazer a nossa análise, né? A nossa avaliação de colocação dos 20 times em relação à sua colocação. Se era o que se esperava, se não é o que se esperava, se está acima, se está abaixo. Então vamos lá. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que seu frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Simples. Depois que você curtir, eu vou abrir uma aba escrito hypar. Você vai lá e clica. Esse hypar pode ser pago ou não. O valor que da contribuição é de R$ 2. Mas se você não quiser, só o fato de clicar no hypar já está ajudando. Então vamos lá, cara. Vamos começar aqui na classificação de baixo para cima, tá? Do último ao primeiro. O último colocado do Campeonato Brasileiro, com 20 jogos, ou seja, passou da metade,
do campeonato é o Sport, com 10 pontos. O Sport voltou para a Série A. Assim, eu esperava o Sport brigar contra o rebaixamento, mas eu não esperava um desempenho tão fraco, tá? Eu não esperava um desempenho tão fraco do Sport. Imaginei o Sport brigando para tentar permanecer. Mas o desempenho do Sport, com 10 pontos em 20 jogos, é decepcionante. Para mim, é decepcionante. O Sport tem apenas uma vitória. Então, então, o ponto é esse. O Sport, para mim, iria brigar para permanecer na Série A. Era um dos times que o objetivo era tentar permanecer. Mas eu acho que o desempenho está decepcionando um pouco. Então, na última colocação, eu até entendo o Sport ser o último colocado. O que eu estou falando é que eu acho que a pontuação é menor do que eu achei que poderia ser. Tá? 19º colocado, Fortaleza. Não, Fortaleza se não é a maior, é uma das maiores decepções do Campeonato Brasileiro. A expectativa que se tinha do Fortaleza é completamente o oposto da realidade. Tá? Fortaleza na Libertadores, Fortaleza fazendo os melhores campeonatos dos times nordestinos, mas nesse Campeonato Brasileiro, até o momento, o Fortaleza é uma das maiores decepções do futebol brasileiro. Fortaleza é uma das maiores decepções. Está na 19ª colocação, com 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Fez 20 gols, tomou 34. Nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, Fortaleza só empatou 1, perdeu 4. Então, cara, eu acho que vai ser difícil encontrar um outro time que seja mais decepcionante do que o Fortaleza. Vai ser muito difícil. O Fortaleza, na minha opinião, é muito mais do que o Sport, porque o Sport eu já imaginava, mas o Fortaleza, irmão, para mim o Fortaleza, eu vou dar uma olhada mais para cima, mas dificilmente vai ter alguém no Campeonato Brasileiro que é mais decepcionante que o Fortaleza. No ranking de decepção, acho que o Fortaleza é o primeiro colocado. E eu vou ser bem sincero. E aí, quando eu falo do Fortaleza, eu não estou falando só do time. Tá? Eu estou falando que é um conjunto. Eu acho que o conjunto da obra está sendo muito errado. E eu acho que culminou também com o erro na contratação do Renato Paiva. Eu acho que foi cara, um tiro, não foi nem no pé, foi um tiro no peito, na minha opinião, a contratação do Renato Paiva pelo Fortaleza. Então, a posição do Fortaleza, 19º colocado, se tem alguma palavra acima de decepcionante, é o que se encaixa para o Fortaleza. Juventude na 18ª colocação com 21 pontos em 21 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Não, eu acho que o Juventude está ali na briga. Eu acho que, para mim, a campanha do Juventude é essa mesmo. Brigar contra o rebaixamento. Ué, Magalhães. E o Fortaleza? Não, o Fortaleza não era brigar contra o rebaixamento. O Fortaleza a gente pensava da 10ª posição para cima. O Juventude era brigar contra o rebaixamento. E o Juventude está brigando. Ué, o Juventude está na 18ª colocação com 21 pontos. O Santos, que é o primeiro time fora do rebaixamento, tem 22. Ou seja, o Juventude está brigando contra o rebaixamento. Era o que eu imaginava. Não imaginava o Juventude galgando coisas maiores. Não imaginava o Juventude na primeira página da tabela.
Então, para mim, o Juventude está dentro do que se imaginava. Brigar para não cair. O Vitória é o 17º colocado com 22 pontos. O Vitória conseguiu ir, não é o primeiro ano, é o segundo ano já na Série A. O Vitória, ano passado, conseguiu fazer um bom campeonato, permaneceu, foi até a Sul-Americana. Mas esse ano o campeonato está um pouco mais complicado para o Vitória. Então, continua no início do campeonato também colocar o Vitória como um dos times que brigariam contra o rebaixamento. O Vitória era um time que brigaria contra o rebaixamento. Acho que o desempenho do Vitória poderia ser um pouco melhor, tá? Mas acho que está dentro, na minha opinião, da expectativa. O Vitória está ali na 17ª colocação, com 22 pontos em 22 jogos. Está com o mesmo número de pontos do Santos, que é o 16º, que está fora da zona de abaixamento. Só que o Santos tem 6 vitórias e o Vitória tem 4. Tá? Mas está ali na briga. Então, eu coloco o desempenho do Vitória, poderia estar um pouquinho melhor, que eu acho o time do Vitória bem competitivo, apesar da goleada que tomou do Flamengo, é um time bem competitivo, mas eu acho que ia ficar ali na mesma situação do Juventude. Os times competitivos brigando para permanecer na zona de abaixamento. Então, nesse momento, o Vitória está na zona de rebaixamento, mas eu acho que está dentro de um contexto de brigar para não cair. É, então, eu não vejo o Vitória e o Juventude como decepção. Acho que está dentro de um panorama. Daqui a 2 rodadas eles podem sair, ou seja, está dentro ali de uma briga. O Santos é o 16º colocado com 22 pontos em 21 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 11 derrotas. O time do Santos é um time bem limitado, né? Também tinha caído, voltou. Que, na minha opinião, o Santos também é brigar contra o rebaixamento. E é o que está acontecendo. O Santos está brigando contra o rebaixamento. Também acho que o Santos está dentro ali de uma normalidade do que se imaginou no início do campeonato. Ninguém imaginou que o Santos, por ter voltado, ia brigar no topo da tabela. Nem time para isso tem. Mas contratou o Neymar. Porra, mas o Neymar também não está jogando muita coisa. E o time deixa muito a desejar. Porém, tem bons jogadores. Agora, não tinha treinador, né? Agora contratou um Vojvoda. Quem sabe a coisa melhora, né? Porque o Santos veio sem treinador, né? O auxiliar do Tite não é treinador. Se o Tite já não era bom, o auxiliar dele então arrego, né? Então talvez com o Vojvoda a coisa possa começar a se encaixar e aí o Santos dá uma subida. Mas eu vejo o Santos normal. A condição do Santos é essa, de permanência na Série A. Então, esporte, achei que podia estar um pouquinho melhor. Fortaleza, acho que disparada a maior decepção. Juventude, está dentro da normalidade, brigando para permanecer. O Vitória brigando para permanecer. Santos brigando para permanecer. 15ª colocação, Vasco da Gama com 22 pontos em 21 jogos. 6 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. O time do Vasco é bem limitado, que é muito parelho com o Santos ali, apesar do Vasco ter goleado o Santos, né? Mas acho os times muito parelhos. O Vasco contratou alguns jogadores agora, um zagueiro, trouxe ali para ver se dá uma melhorada, mas a realidade do Vasco é essa. Ninguém imaginou o Vasco pensando em Libertadores. A situação do Vasco era essa: tentar permanecer. Bom, o Vasco está ali na 15ª colocação, na minha opinião, está dentro do que se imaginava no início do campeonato. Atlético Mineiro, 14ª colocação com 24 pontos. Não, Atlético Mineiro também está decepcionando. Não, obviamente, igual Fortaleza, mas o Atlético Mineiro, tudo bem, está devendo aí Deus do mundo, está devendo as calças, está raspando a parede para fazer farofa, está todo enrolado, né? Mas tem um time que poderia mais. Tem um time que poderia mais, né? Cuca foi até mandado embora. Então, o Atlético Mineiro está na 14ª colocação. É frustrante. Eu vou colocar.
o decepcionante como o pior, né? E eu vou colocar o Atlético Mineiro como frustrante. Acho que o time do Atlético Mineiro dava para estar na primeira parte da tabela. Então o Atlético Mineiro está fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro até agora frustrante. O Grêmio na 13ª colocação com 25 pontos. Bom, o time do Grêmio, na minha opinião, é um time que é brigado a metade da tabela para baixo mesmo. Para mim, o Grêmio, 25 pontos, 21 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, está mais ou menos ali, ó. Está aqui com mais ou menos a metade dos pontos do primeiro colocado. Eu acho que o Grêmio não está frustrante, não. Para mim, o Grêmio está dentro do que se imaginava dentro do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Grêmio está dentro do que se imaginava. Isso aí mesmo, da metade da tabela para baixo. Não colocava o Grêmio brigando contra o rebaixamento, não. Não colocava o Grêmio, não. Mas o meio da tabela ali. Ah, Grêmio, Libertadores. Não, não. Na minha opinião, o Grêmio no início do campeonato, ninguém falava de Grêmio. Eu, pelo menos, não colocava Grêmio brigando por Libertadores. Tá? Acho que o Grêmio está dentro da normalidade. O Corinthians está igual o Atlético Mineiro, né? Uma vergonha atrás da outra, passando atestado de caloteiro. Teve agora, Corinthians tentou fazer um negócio com o Flamengo, eles estão de sacanagem, só pode estar devendo bilhões aí, todo enrolado, o presidente foi tirado, uma zona, né? É, Corinthians, acho que o time do Corinthians, acho que está mais ou menos ali, igual o do Atlético Mineiro, na minha opinião. Acho que poderia estar um pouquinho mais acima, talvez, né? É, Cara, acho que o Corinthians está mais ou menos, na minha opinião, o Corinthians está mais ou menos onde eu imaginava. Ali na metade da tabela, talvez ali uma nona, oitava colocação. Acho que eu imaginava isso mais ou menos para o Corinthians. Tá ali na 12ª colocação, 6 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, ou seja, tem mais derrota que vitória. É, eu particularmente, eu não vejo o Corinthians como frustrante, tá? Não vejo. Acho que o Corinthians é, podia mais, um pouquinho. O Corinthians podia mais um pouquinho. Mas decepcionante não é. Frustrante, acho que também não é. Acho que o Corinthians não é frustrante, pelo menos na minha opinião. Acho que o Corinthians podia um pouquinho mais. Mas também não via o Corinthians brigando por título. Longe disso. Nem perto. Nem perto. Por Libertadores. Acho que o Corinthians poderia brigar ali para se virar um G7, G8, na minha opinião, daria para o Corinthians brigar. O Ceará, 11ª colocação. O Ceará retornou à Série A, está ali com 26 pontos, 21 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Na minha opinião, o Ceará é uma surpresa. O Ceará na 11ª colocação é uma surpresa, com 26 pontos. Porque, na minha opinião, o Ceará é um dos times que estaria na disputa para permanência na Série A. Tudo bem. A distância agora é de 4 pontos. Diminuiu bastante porque o Ceará teve uma queda muito grande. Mas a gente pegando a posição, o Ceará ser o 11º colocado, na minha opinião, é, é uma surpresa. O Ceará, 11º colocado, é uma surpresa. Então, começamos a chegar aqui nas surpresas. Eu acho que a primeira surpresa dessa tabela, na minha opinião, na 11ª colocação, é o Ceará. Era isso que se imaginava. Eu imaginava o Ceará brigando. O time do Ceará é um time bem competitivo, como é o do Vitória, como é o do Juventude. Tá? É um time bem competitivo. É um time que não deixa nada a desejar ao Grêmio, ao Vasco, ao Santos. Então, a mim, o Ceará ali tá nesse momento, né, na 11ª colocação, eu vejo o Vozão ali como uma surpresa. Ali, uma surpresa. Uma surpresa. Na 11ª colocação. O Internacional, 10ª colocação, 27 pontos.
21 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Bom, para mim, Internacional é uma decepção. Ué, mas como assim? Internacional é uma decepção? Você falou que o Corinthians é o 12º, podia ser um pouquinho mais. Por que o Internacional é uma decepção? Porque o Internacional foi um daqueles clubes que no início do ano se disse o quê? O Internacional vai brigar por tudo. Foi isso que todo mundo falou. Que o Internacional iria brigar por tudo. O Internacional foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil e é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, o Internacional é decepcionante. O Internacional só não é mais decepcionante no Campeonato Brasileiro do que o Fortaleza. O Internacional só não é mais decepcionante que o Fortaleza. Porque o Fortaleza está na zona de rebaixamento. Porque se o Fortaleza estivesse fora da zona de rebaixamento, para mim, a maior decepção era o Internacional. Porque a expectativa em cima do Internacional era muito maior do que a expectativa em cima do Fortaleza. Então, para mim, o Internacional, abaixo do Fortaleza, é a maior decepção do futebol brasileiro, é o Internacional. Maior decepção. Ah, mas ganhou o Campeonato Gaúcho. Pô, mas estava dando a vida ali, né? Porque o Grêmio tinha ganho 50 vezes, porra. Então, no campeonato estadual, você, né, tu tem que dar uma limitada. E aí, como a gente diz, ganhar o campeonato estadual não quer dizer muita coisa? Não quer dizer muita coisa, olha aí. Internacional ganhou o estadual, mas e aí? Libertadores, Copa do Brasil. Então, para mim, o Internacional é decepcionante. Só não mais que o Fortaleza. Fluminense, nona colocação com 28 pontos. Fluminense eu colocaria. Cara, para você ter ideia, na minha opinião, o Internacional estaria até na frente do Fluminense. Eu vi o Internacional com mais potência do que o Fluminense. O Fluminense está na frente. Para ver como, para mim, o Internacional é decepcionante. O Fluminense, para mim, iria sim, ficaria. Não brigar por título. Não brigar por título. Para mim, o Internacional brigaria por título, por isso que é mais decepcionante. O Fluminense, para mim, não brigaria por título. Não vi o time do Fluminense brigando pelas 4 primeiras posições, mas via o time do Fluminense tentando beliscar ali uma vaga na Libertadores. Então o Fluminense está ali na nona colocação. Para mim, o Fluminense está dentro do panorama que eu imaginei do Fluminense no início do campeonato. Bragantino, oitavo colocado com 30 pontos. 9 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Cara, o Bragantino, decepção Bragantino não é. Frustrante também não é. Bragantino é um destaque. Cara, eu acho que o Bragantino, apesar do ano passado ter feito um campeonato muito ruim, quase caiu, né? Mas o Bragantino tem uma condição, né, até financeira, né? Eu acho que o Bragantino, ali, cara, não é decepção, não é frustrante. Também não vejo o Bragantino como um destaque. Eu acho que o Bragantino está ali, dentro de uma normalidade. Só para você ter ideia, o Atlético Mineiro está atrás, Grêmio, Corinthians, Internacional, Fluminense, tudo atrás do Bragantino. Mas não vejo o Bragantino como destaque. Eu vejo o Bragantino dentro de uma normalidade. Brigar por título? Não. Brigar pelo G4? Também não. Brigar por G6 também não vejo o Bragantino brigando por G6, tá? Mas, quem sabe ali uma vaguinha virando G7, virando G8, eu via o Bragantino. São Paulo, sétima colocação com 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Agora a gente começa a ver os times que ganharam mais do que perderam, né? O Fluminense é um desses times que está empate, né? Ganhou 8, empatou 8 e perdeu 8. Cara, o São Paulo ali na sétima colocação. Cara, o time do São Paulo, na minha opinião, é um time que, na minha visão, brigaria ali.
por G6. A minha expectativa, não vi o São Paulo brigando por título. Na minha opinião, o São Paulo não era um time para brigar por título, mas um time para brigar no G6 e até no G4. Na minha opinião, São Paulo brigaria no G6 e até no G4. E está nesse momento na sétima colocação. Então, acho que o São Paulo, neste momento, está dentro de um contexto que eu imaginava. Não, para mim, o São Paulo não está decepcionando, não é frustrante, também não é um destaque. Para mim, o São Paulo está dentro de um conjunto que se esperava do São Paulo. Mirassol na sexta colocação. Destaque disparado. O maior destaque do campeonato é o Mirassol. Não tem ninguém. Nenhum time, nem o primeiro colocado é destaque. Mais destaque o Mirassol. O maior destaque se chama Mirassol. Na sexta colocação com 35 pontos. Na minha opinião, praticamente livre de qualquer risco de rebaixamento. Tem que chegar aos 45 pontos. Irmão, ele já abriu 13 pontos aí pro time que está na zona de rebaixamento. Falta muito jogo. Falta. Mas, irmão, destaque disparado. Não tem nem muito o que falar. O que você imaginava do Mirassol? Primeiro ano na Série A. Brigar contra o rebaixamento. Irmão, ele já está dando de lavada no monte. Né? Inclusive goleadas. Então, cara, Mirassol, sexto colocado, é o maior destaque disparado. Não tem ninguém. Destaque, não tem ninguém nem próximo aqui do Mirassol. Botafogo na quinta colocação. Sim, diante do que. Se a gente pegar o início do ano, a gente imaginava o Botafogo brigando pelo título. Mas diante do que foi acontecendo, as situações que foram acontecendo, desmanche e toda essa balbúrdia que está no Botafogo com o Dexter, agora tem nego falando que o dono da Ferrari quer comprar o Botafogo, toda essa zona, saída de jogador, chegada, a gente olha, né, vê o Botafogo ali, na quinta colocação. Botafogo, na minha opinião. Se a gente for olhar janeiro, a gente pode falar que o Botafogo está decepcionando. Mas diante de tudo que aconteceu, não vejo o quinto lugar do Botafogo como frustrante. Não vejo como excepcionante. Não vejo como destaque. Diante de toda a situação do Botafogo, que aí tem dinheiro, contratou, vejo o Botafogo ali na quinta colocação. Normal, cara. Acho que dentro da expectativa atual do Botafogo. Acho eu que o Botafogo tem mais potencial hoje de encostar nos primeiros colocados do que o Bahia que está à sua frente, minha opinião. Acho que o Botafogo tem mais potencial. O Botafogo tem 35 pontos em 20 jogos. Tá? Se o Botafogo ganhasse os dois jogos, iria ali a 41. Já estaria a 3 pontos do Cruzeiro, por exemplo, que é o segundo colocado. Tá? Então eu vejo o Botafogo, acho que o treinador foi uma aposta, né? Acho não, foi uma aposta, que a gente não sabe direito ainda o que vai ser, mas eu acho que o Botafogo pode um pouco mais. Eu acho que o Botafogo é isso. O Botafogo quinto colocado. Eu acho que o Botafogo pode um pouco mais. Eu acho que se não fosse todas as cagadas que o Dexter fez, apesar da torcida do Botafogo amar o Dexter mais do que o clube, mas o Dexter fez um montão de cagada. Talvez o Botafogo poderia estar brigando cabeça com Flamengo e Cruzeiro ali, Palmeiras. Tá? Mas acho que o Botafogo, até o final do campeonato, pode sim encostar mais. E quem sabe, faltando umas 10 rodadas, o Botafogo está ali, né? Esperando alguém vacilar para ele encostar mais. Então vejo o Botafogo. Acho que o Botafogo poderia um pouquinho mais, mas na quinta colocação não tem como falar que é ruim, né? Tá ali. Mas não vejo o Botafogo hoje, nessa classificação, brigando pelo título. Tá? Não vejo o Botafogo brigando pelo título. Mas acho que tem potencial para subir um pouquinho mais. O Bahia está na quarta colocação com 36 pontos. 20 jogos, 10 vitórias, 10 triunfos, como o baiano gosta de falar, o torcedor do Bahia, 6 empates e 4 derrotas. Cara, o Bahia
Não pode ser decepção, não pode ser frustrante. Será que o Bahia é um destaque? Cara, se eu for dizer que o Bahia é destaque, eu vou estar dizendo que eu não esperava o Bahia ali na ponta. E eu imaginava o Bahia entre os seis. A minha visão do Bahia era entre os seis. Não coloco o Bahia brigando pelo título, tá? Não coloco o Bahia brigando pelo título, mas colocava o Bahia entre os seis. Então, o Bahia está na quarta colocação, na minha opinião, está dentro do que eu imaginava. Não é destaque, está dentro do que eu imaginava. Está ali na quarta colocação. O Palmeiras está na terceira colocação com 43 pontos, 20 jogos, 13 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. O Palmeiras está ali com 43 pontos brigando pelo título. É o que eu imaginei. Ah, poderia ser. Está brigando pelo título. Falta ainda 16 rodadas. Pro Palmeiras falta 18. O Palmeiras está na terceira colocação, 43 pontos, brigando pelo título. É destaque? Não. Palmeiras não é destaque. Palmeiras está onde se imaginava, brigando pelo título. O Cruzeiro está na segunda colocação com 44 pontos. O Cruzeiro, para mim, não é destaque, mas para mim o Cruzeiro é surpresa. Não vejo o Cruzeiro como destaque, mas vejo como surpresa. Né? Diante ali de compra de jogadores, negócio de SAF, montando time, e aí traz um grande treinador, que realmente é um dos melhores, mas a gente está falando do que se imaginava no início do ano, tá? Presta atenção para depois não vir escrever merda. Do que se imaginava do início do ano. Início do ano, tu imaginava o Cruzeiro brigando por título? Não, ninguém. Hoje tá, mas no início do ano não. Então eu coloco o Cruzeiro como surpresa, tá? Ali entre os primeiros, né? Eu coloco o Cruzeiro como surpresa. Tem potencial? Tem potencial, tá? Mas olhando em relação ao início do ano, eu vejo o Cruzeiro como surpresa, tá? E é uma surpresa boa, obviamente, né? Vou repetir. Acho não. Porque quem acha não tem certeza. Na minha opinião, o Cruzeiro tem hoje. O Cruzeiro pode estar jogando até mais. Mas para mim o Cruzeiro tem menos time que o Flamengo, que Palmeiras e que Botafogo. Tá? Para mim, o Palmeiras, Flamengo e Botafogo tem mais time que o Cruzeiro. E tem mais elenco que o Cruzeiro. Tá? Mas isso não quer dizer que o Cruzeiro não vai ser o campeão brasileiro. Está ali disputando. Então, para mim, o Cruzeiro está ali nesse momento na segunda colocação, pensando o que a gente imaginava no início do campeonato. O Cruzeiro é uma surpresa. E o Flamengo é o primeiro colocado com 47 pontos, 21 jogos, 14 vitórias, 5 empates e apenas duas derrotas. O Flamengo é o melhor em tudo, em todos os critérios. Bom, o Flamengo é igual o Palmeiras para mim. Para mim, o Flamengo ia brigar pelo título. Ah, o Flamengo tá destaque. Não, não vejo o Flamengo como destaque. Você pode destacar o Flamengo ali os números, mas Flamengo e Palmeiras para mim, se não tivesse ali brigando pelo título, seria de decepção. É por isso que eu estou dizendo que o Internacional para mim é a maior decepção, tirando ali o Fortaleza que está na zona de rebaixamento, é a maior decepção porque a gente imaginava o Internacional, que na verdade a gente imaginava o Internacional tá no lugar do Cruzeiro. Era mais ou menos isso. No lugar do Cruzeiro. Ou no lugar do Bahia ali. A gente se imaginava o quê? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Internacional. Quatro primeiros. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Internacional. E aí depois eu vinha colocando os outros. Desses aí, quem é que está lá em cima? Flamengo e Palmeiras. Botafogo está chegando. O Internacional lá embaixo. O Internacional, chance zero. É tentar fazer um campeonato brasileiro honroso. Então, cara, destaque disparado ao Mirassol. Surpresa pela colocação, na minha opinião, Cruzeiro, tá? Também surpresa, tá ali no meio da tabela
o Ceará. Decepção, maior decepção. Fortaleza e Internacional pau a pau. Maior decepção é Internacional e Fortaleza pau a pau. Frustração. Atlético Mineiro é frustrante. Corinthians frustrante. O restante, acho que está dentro de uma normalidade. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.